Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Centro Espírita Luz e Caridade. Sejam todos bem-vindos e hoje, muito feliz com a presença hoje do nosso querido irmão Oswaldo Bastos, com o tema A Paciência Acalma e Auxilia. Tema lindíssimo, não é esse? E esse mês de agosto ainda promete com muitos bons palestrantes. E o mês de setembro promete mais ainda. Então agora, sem mais delongas, vamos chamar o nosso querido palestrante para darmos início à nossa doutrinária do dia de hoje. Oi, Haroldo, boa noite. Vou chamar nosso querido Oswaldo para participar aqui da nossa doutrinária. Ele será nosso palestrante do dia de hoje. Oi, Iva, deixa eu ver nosso querido irmão aqui que ainda não compareceu aqui. Minuto. Deixa eu ver ele aqui. Eu vou ver aqui pelo WhatsApp para ver se ele já nos atende. Não sei se é ele que está sem internet, né? Vamos aguardar aí para ver o que é que vai dar. Mas vamos aguardar aí o pessoal que vai chegando aos pouquinhos, né? Boa noite, Iva. Haroldo, meu querido irmão, que também já está aqui conosco. Deve estar com problema de internet. Porque dia de sábado, sinceramente, é um problema sério. É, tá com um risquinho só. Preparar o evangelho, porque caso meu querido irmão não compareça, a gente já vai começar a ler Tea. Boa noite, querida, boa noite. Vamos aqui logo no capítulo 9, que caso nosso querido irmão se atrase, a gente já começa a fazer a prece. Eu já vou fazer a prece, tá? Porque temos horário, a espiritualidade também. Oi, seu Léo, boa noite. Seu Léo, faz um favor para mim, seu Léo. Liga para Oswaldo e pergunta a ele se ele está com alguma dificuldade, porque ele ainda não se encontra online. Viu? Faz esse favor, seu Léo, por favor. Oi, Tainha. Quem é Thea? É mãe Lu? Oi, mãe Lu. Ai, Taia. Vamos aqui logo no capítulo 9 do nosso Evangelho, para a gente
começar a dar início à nossa doutrinária da noite. Vamos fazer logo a nossa prece, né, para iniciarmos. Nosso irmão deve estar com alguma dificuldade de acessar. Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja. Com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, damos por iniciado mais uma doutrinária ao vivo do Centro Espírita Luz e Caridade. Que assim seja. Agora vamos aguardar só nosso querido irmão adentrar a nossa sala e aí daremos continuidade. Oi, Vera, boa noite, querida. Estamos aguardando aqui só Oswaldo entrar aqui, que eu estou tentando falar com ele aqui, eu não sei o que é que está acontecendo, que ele não está online. Deve ser problema problema de internet, deixa eu ver. Pronto, meus irmãos. Oi, Zilda. Nosso irmão deve estar com algum problema, né, de internet. Então, vou tentar aqui, vamos tentar aqui ler um pouquinho do nosso querido Evangelho, né? Falar um pouco sobre a paciência, que acalma e auxilia. Brian, vai naquela bolsa ali, pega o óculos, por gentileza. Em cima da minha. Pronto, sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária. Vocês sabem, hoje estávamos conversando sobre isso, sobre a dificuldade da internet, né? Essa ferramenta maravilhosa que nos une, que nos aproxima, que nos deixa livre para ouvirmos as palavras, né, do Evangelho, é a hora que nós quisermos, porque tudo fica gravado. E falávamos hoje sobre isso, sobre a dificuldade na questão da internet, que às vezes a gente não tem como, né? Não depende de nós, não é isso? E nosso irmão querido Oswaldo deve realmente estar passando por isso. Então, vamos iniciar aqui a nossa doutrinária. Eu não sou palestrante, né? Vocês sabem disso. Mas vamos ler um pouquinho aqui sobre a paciência, ok? Vamos falar sobre o capítulo 9, né, Instruções dos Espíritos. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Aí vamos falar sobre o item 7, a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos
Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Muita gente acha que a dor, pelo contrário, a dor não é punição. A dor, ela liberta. A dor, ela educa. A dor, ela ensina, nos ensina a crescer, a levantar, a ver as coisas de uma outra nuance, né? Eu falo isso porque eu já passei por isso, né? Então, essa experiência pela dor, ela é muito. Eu agradeci a Deus, eu agradeci muito a Deus, porque a dor, ela não quer dizer que seja só aquela dor que você, por exemplo, recebe um beliscão, ai, doeu. Não, é a dor do sofrimento, é a dor das causas que passa pela sua vida, né? Oi, disse, boa noite. Né? São as coisas que para você lhe magoa, que para você lhe aprisiona. Então, essa é a dor que passamos. Então, precisamos nos libertar dessas amarras ainda, que ainda existem em nós. E precisamos ser companheira, amar a nossa dor, para poder crescermos. É assim, Ana, eu não sei o que você está dizendo, não. Você vai amar a dor? Sim, por que não? Se faz parte do nosso processo espiritual, por que não amá-la? Se precisamos dela para evoluir, se só assim vamos resgatar, pense aí, resgatar os males feitos de outras vidas. Por isso que viemos aqui, ó, nessa encarnação, com o véu do esquecimento. Porque senão, já pensou? Vamos lá. Sede pacientes. É difícil pra caramba ser paciente, né, meus irmãos? Muito difícil. A paciência também, ela é uma caridade. E deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é mais fácil de todas. Outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. A de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para nos serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quantas e quantas pessoas não suportam os pais idosos? Meu pai está insuportável. Ele está velho, está cheio de mania, desobediente. Igual a criança, gente. Não obedece. Idoso. Nós, pequeno, crescemos adulto, velhos. Retornamos à infância, muitas das vezes. Porque perdemos, muitas das vezes, vamos dizer assim, a gente tem muitos idosos, a gente vive por 77. Ó, Oswaldo mandou uma mensagem aqui para mim, 1 minuto só. Ele está perguntando se é 18h30. Meu Deus, será que eu coloquei no cartaz 18h30? Então foi um erro meu. Foi eu que errei, gente. Foi falha. Espera que eu vou chamar ele, viu? Tá vendo, gente? Olha, paciência com
com a dirigente dos trabalhos da doutrinária. Tem que ter paciência comigo, eu também estou envelhecendo. Eu acho que eu errei o cartaz, botei 18h30, viu? Aí, ó, tá vendo? Vocês têm que ter paciência. Espera aí que eu vou chamar nosso querido irmão. Um minuto só. Deixa eu ver agora. É, ele disse que já está lá, mas ele não tá, não sei qual é o caso. Eu já estou convidando ele aqui, ó. Cadê você, Oswaldo? Não estou lhe vendo. Tá vendo, gente? Mais calma, que tava até bom o nosso papo, né? Peraí, que a gente vai ler mais um pouquinho até ele entrar aqui. Peraí. Deixa eu chamar de novo. Faz parte, né? Faz parte. Deixa eu ver aqui. Ele já visualizou aqui, mas ele não está aparecendo. Ele disse que está lá, mas ele não está ao vivo. Aqui para mim, ele não está aqui em nosso chat. Se ele tivesse ao vivo, ele estaria agora. Oi, Oswaldo. Agora está aí. Pronto. Peça solicitação para fazer parte do vídeo ao vivo. Oi, Isa. Boa noite, querida. Oswaldo, peça solicitação para fazer parte do meu vídeo ao vivo. Que eu já lhe convidei. Você chegou. Todo mundo se atrasou hoje. Eu errei o cartaz, Isa. Eu botei 18h30 para o Oswaldo, tadinho. Boa noite. Peraí. Deixa eu chamar ele de novo. Ô, Thelminha, boa noite. Peraí que estamos tendo um problema técnico. Eu comecei a ler, mas o Oswaldo estava com. Eu botei o cartaz errado, gente. Meu Deus, e ninguém me corrigiu. Que coisa! Ninguém me corrigiu o cartaz, que hoje é 18 horas, gente. E todo mundo viu o cartaz e não me corrigiu. Que coisa feia. Bora ver aí se o Oswaldo consegue acessar. Ele já está aqui pedindo para entrar, eu estou aqui, vamos ver agora. Boa noite. Estou vendo aqui, já eu estou aceitando você, Oswaldo. Eu sei, eu tô aceitando aqui, agora só tem que. Então, aí, agora. Pronto, boa noite. Boa noite, né? Pessoas do Homem do Conselho, já fiz a prece, agora entrego para ti a paciência
Ainda bem que eu vi, Acalma hein? e auxilia. Eu Ainda comecei a ler. bem. Tá baixo o seu áudio, tá baixo. Abaixo? Tá, me perdoe, viu? Me perdoe o Tá no máximo cartaz, aqui. porque era e ninguém me corrigiu. Eu tô reclamando com todo mundo, porque dia de sábado é 18 horas. E eu com essa mania de terça e quinta 18h30, me passei. Estão me ouvindo aí bem? Tá baixo. Mas eu já botei o volume máximo aqui, viu? Talvez você aí no comando. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá, Pois bora. é. Meus irmãos tão queridos do Luz e Caridade, meus irmãos amados, Thelma, que eu estou vendo aí no chat. Aninha me convidou para a palestra às 18h30, então eu estou no meu tempo. Aninha, eu vou falar até que horas, então? Eu falo até que horas? Até às 19h05. Tá combinado, então. Vamos lá, não vamos perder mais tempo. Não, bora, Tenhamos bora, bora. paciência, acalma aí, Auxilia. auxilia. Olha que tema lindo, hein? Paciência, calma e auxilia. Com o mundo que nós estamos vivendo hoje, que é um mundo em transformação, coisas terríveis acontecendo no mundo inteiro, no Brasil também, principalmente. Brasil, que é a pátria do Evangelho de Jesus segundo Chico Xavier. É a Isso. pátria amada onde Jesus viria implantar o seu Evangelho, depois de ter passado, logicamente, por Jerusalém e cercanias. O fato é que, com essa questão da pandemia, as pessoas estão extremamente afetadas e passando por sérios transtornos emocionais, psicológicos e até mesmo psiquiátricos, e olhando pelo prisma dos ensinamentos da doutrina espírita, da doutrina que nos consagra a uma fé raciocinada, na questão 459 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito Verdade se nós somos influenciados pelos nossos irmãos espirituais. E a resposta é que sim. Tanto que até nos conduzem. Então, nós somos conduzidos por aqueles pensamentos pelos quais nos deixamos encaminhar. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Porém, por uma questão de transformação, já que estamos vivendo o mundo de regeneração nos seus primeiros passos, onde muitos irmãos espirituais têm deixado o planeta de forma muito grave, muito difícil para todos nós. Pessoas muito amadas, muito queridas, têm partido para o plano espiritual sem sequer ter nos dado a oportunidade de uma despedida. E isso tem afetado profundamente as pessoas que aqui estão vivendo nessa reencarnação. Reencarnação necessária para o nosso aprendizado como espíritos reencarnados. Além disso, a pandemia, através da Covid-19, tem despertado seriamente em nós profundos distúrbios psicológicos com relação ao medo. Temos medo de ir à rua, temos medo de ir ao trabalho, temos medo de pegar o transporte, temos medo de contrair essa doença terrível e morrermos. E, além disso, creio que o espírita, nem tanto pelo medo da morte, porém pelo medo de sentir-se culpado em transferir essa doença, contagiar aquelas pessoas que mais ama, principalmente as que estão debaixo do nosso teto, que foram, na maioria das vezes, por nós escolhidas, planejamento reencarnatório, nós já falamos sobre isso. Juntos nós reencarnamos em família, para que possamos dar sequência à nossa trajetória de progresso através das leis de amor.
Observo agora um grande amigo, meu irmão, foi muito importante em minha vida, em um dos momentos em que eu me encontrava com muita dificuldade, até quando eu morei aí com vocês em Salvador. É o Mário Martins. Ele é um grande amigo e irmão do coração. Ele me ajudou muito e assim nós temos que observar nos momentos de crise, nos momentos de dor, nos momentos de estresse, nos momentos de ansiedade. Nos orienta a psicologia moderna que nós devemos procurar aquelas pessoas que são as nossas amigas, para que nós possamos contar as nossas dores, os nossos sofrimentos, as nossas decepções, as nossas angústias, a fim de que nós possamos evitar que o estresse momentâneo, Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, em pesquisa publicada recentemente, até na Folha de São Paulo saiu agora, acho que no mês passado, Brasil é o campeão da ansiedade no mundo. Nós temos aí, em média, países que têm esse transtorno da ansiedade, que é uma das causas da impaciência, da falta de paciência. Nós temos encontrado, antes da pandemia, geralmente 30% da população de alguns países no globo eram acometidas da ansiedade. Augusto Cury nos conta no livro Ansiedade que começa tudo com um pensamento muito acelerado, com necessidade de resolver coisas do futuro que não está em nossas mãos. O futuro não pertence a nós. O futuro pertence a Deus. Ah, mas então eu tenho que deixar as coisas do futuro para o futuro. Jesus diz que a cada dia devemos viver o seu mal. Porém, Jesus não diz que nós devemos anuir com a desorganização, com a falta de planejamento em nossa vida. Não é isso. Jesus, só um minutinho, nós vamos encerrar às 7 horas, dá tempo de ir e voltar. Jesus nos ensina, nós temos as lives na nossa casa, não é isso? Então as pessoas vêm, as pessoas amigas, as pessoas que a gente ama, é o gatinho, é o cachorrinho, é a vovó, o vovô, o tio, a titia. Nós estamos em casa por conta do novo normal. O novo normal é isso. Nós não estamos ali na estrutura do centro espírita. Nós temos uma ligação fluídica com esses seres de luz, com esses espíritos amigos. Portanto, temos que aproveitar esse elo de ligação e de amor. E vamos voltar, então. Augusto Cury, no livro Ansiedade, nos ensina que há uma síndrome do pensamento acelerado, que nos leva à impaciência, nos leva a ficar irritadiços, nos leva a ter distúrbios terríveis que vão nos afetar e nos incomodar. E nós temos que tomar cuidado com esses distúrbios que começam com um simples pensamento de necessidade de resolver coisas do futuro. Isso é ansiedade. A ansiedade quer resolver coisas que não cabem a nós resolver. Elas são para o futuro. E a gente não sabe o que vai acontecer dali a 1 hora, dali a 1 dia, dali a 1 mês. Nós devemos nos planejar para viagens, para aquisições, para aposentadoria, para receber um filho. E não deixar a vida ser levada como Deus quer, como dizem no jargão popular. Há uma necessidade de se organizar, porém, vivendo cada momento com paciência, com tranquilidade, com serenidade, para que isso não venha a nos afetar psicologicamente e até mesmo na questão psiquiátrica, porque assim agindo, se a gente conseguir resolver as coisas conosco mesmo, na busca do autoconhecimento, maravilhoso. Se a gente não consegue e pede ajuda a um amigo, que é muito importante a conversa com amigos nesse sentido, nós resolvemos situações. Porém, se está longe da gente resolver e nós partimos aí para tomar aqueles remédios que a gente já conhece, não é? Os barbitúricos, os ribotris da vida, e causamos uma dependência, nós podemos abrir até uma possibilidade de um processo grave de obsessão. A paciência, ela é muito importante para a gente.
Segundo Immanuel Kant, que foi um grande filósofo, ele nos ensina que a paciência é a força do frágil e a impaciência é a fraqueza do forte. Olha só o que nos diz Kant. Paciência é a força do frágil e a fraqueza do forte. Muitas das vezes, a paciência, que é essa virtude, que ela é inata, porém ela pode ser ampliada, ela pode ser aprendida, ela pode ser adquirida. E segundo Chico Xavier, nós, e os psicólogos dizem também, nós podemos e devemos praticar a paciência. Chico Xavier diz que a paciência é um remédio necessário para todos nós, que nós devemos tomar todos os dias, no primeiro despertar da manhã, e de preferência em jejum. Mesmo que nós estejamos sinceramente muito tranquilos, serenos, Chico Xavier diz que é um remédio que nós devemos sempre tomar, porque só vai nos fazer o bem. A paciência, ela é uma virtude que nos faz suportar algo sem perder a calma. A paciência, ela aguenta com tranquilidade uma adversidade da vida, uma eventualidade. E hoje a gente falava ainda há pouco sobre a questão da pandemia, milhões de brasileiros passando por fome, passando por dificuldades terríveis, desempregados, sem ter como exercer uma profissão, sem ter como ganhar o seu pão de cada dia. Outros angustiados, preocupadíssimos em perder os seus empregos, porque está uma complicação no mundo. É o mundo que nós estamos exatamente colhendo situações que por nós mesmos foram plantadas em vidas pregressas. São situações que nós causamos, são situações que nós trouxemos. Então, muitas das vezes, segundo o Espírito Verdade, nós vamos encontrar o Espírito Verdade em o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pacificadores, os que são brandos e pacíficos. Exatamente, nós vamos encontrar o Espírito Verdade falando sobre a paciência, que nos visita muitas das vezes através da dor e do sofrimento. E a dor e o sofrimento, quando chega, e ela chega para todos nós temos dores e sofrimentos. E não é a dor e o sofrimento que vai nos rotular, dizer quem somos nós ou como nós somos, mas sim a forma como nós lidamos com essa dor e com esse sofrimento. Nós não podemos nos esquecer do auxílio e da ajuda de Jesus, que é uma constante na nossa vida. Nós devemos procurar Jesus todos os momentos da dificuldade. Então, a dor, muitas das vezes, e na maioria das vezes, são provas que Deus envia aos seus eleitos, envia a todos nós, para que nós possamos, através dessa dor que vem, desse sofrimento que vem, sabendo como lidar com a dor, aproveitar o momento de reencarnação, confiando em Deus, colocando uma parcela da dor, pedindo forças aos bons espíritos e a Deus nesse momento terrível da dor. E na maioria das vezes, quando nós estamos em dor, nos falta a paciência. Nos falta essa possibilidade de suportar. Nós falávamos essa semana sobre um outro tema na Comunhão Espírita de Brasília. Nós conversávamos sobre a persistência, que é manter-se firme num propósito sem desistir dos objetivos. O Espírito Verdade nos ensina que muitas das vezes, nas questões das provas,
das expiações, o espírito já vem com aquela situação e ele não vai ter condição de livrar-se daquela situação naquela vida, por conta de erros do passado, em que teve condições de resgatar seus débitos e, infelizmente, não conseguiu. Então, quando nós temos a oportunidade de resgatar os débitos de entendimento, de relação social, de questões financeiras, questões, muitas vezes, da saúde, que vem a doença batendo na nossa porta, às vezes até da criança pequenina, antes de nascer, hoje com a tecnologia, os médicos já conseguem descobrir algumas determinadas doenças na criança e a criança, quando já nasce, já se submete a uma série de tratamentos e nós sabemos que isso é questão expiatória. O Espírito já traz aquela marca para que haja uma reparação pela justiça e pela bondade de Deus, uma vez que Deus não é injusto, nenhuma dor, nenhum sofrimento chega à nossa casa, à nossa morada, à nossa vida, sem que haja uma relação nossa com essa necessidade desse resgate. Nós falávamos ainda há pouco da questão dos pacientes que estão em hospitais. Às vezes a pessoa está num momento difícil num hospital, necessitando do profissional da saúde, que muitas vezes largou a sua família para ali também estar numa questão de risco, auxiliando, e as pessoas se impacientam, ofendem, magoam, quando essas pessoas precisam também ser respeitadas. Nós nos deparamos com pessoas no trânsito, falta de paciência, porque às vezes nós temos os nossos problemas, nos fechamos no nosso mundo, no nosso egoísmo, no nosso orgulho e vaidade, e nos esquecemos que todos somos irmãos. Então, às vezes, por um segundo de distração, deixando-nos faltar a paciência, nós adquirimos graves débitos para a vida futura se não tivermos condições de resgatar nessa vida. Nós sabemos que muitas das vezes alguns débitos não estão relacionados a essa vida. Vêm de vidas pregressas. Alguns débitos que nós somos levados à aprovação. Débitos do vício. Às vezes, pessoas na nossa família que têm ali uma educação perfeita de um pai, uma educação perfeita de uma mãe, e o filho se deixa desvirtuar pelo caminho das drogas, da drogadição. Isso vem trazer ali uma necessidade de amor, de um elo ainda maior naquela família, profundo, e muita paciência com aquele que erra. Porque ele está submetendo-se a uma prova que não conseguiu, infelizmente, apesar de estar encarnado entre pessoas, vamos dizer assim, boas, resistir a essa aprovação. Quando nós temos uma pessoa drogada na família, um alcoólatra, nós temos que ter muita paciência, porque a paciência, segundo o Espírito Verdade, também é uma das formas de caridade. E nós vamos encontrar a paciência como caridade na indulgência, que é o respeito ao erro dos outros. Nós, muitas vezes em nossa vida, já erramos e necessitamos da compreensão do outro. Chico Xavier diz que nós temos que tomar a aguinha da paz. Eu vi a Aninha bebendo água, a aguinha da paz é assim, quando você está quase para explodir, põe a aguinha na boca e não engole alguns minutos, porque aquilo vai passar. E passando, a gente segue adiante, não dando resposta, não rebatendo a ofensa. É a doutrina espírita que nos consola. Nós encontramos um livro editado pela FEB, que chama-se Nas Pegadas do Mestre. É Vinícius que escreve, traz as mensagens espirituais. É um livro muito interessante. E em um dos capítulos, Vinícius nos esclarece que nós somos levados por influências, como nós já falamos aqui.
pelo magnetismo dos pensamentos que estão aí no mundo. Nós estamos aqui pensando juntos agora. Nós estamos pensando em Jesus, nós estamos pensando no bem, nós estamos pensando no amor, na caridade. E quando nós pensamos, nosso pensamento é irradiado para uma dimensão que os nossos olhos não podem enxergar. Os espíritos enxergam e se afinizam com o pensamento em que estamos dispersando. Então agora nós estamos pensando no amor, nós estamos pensando na bondade, nós estamos pensando na reforma íntima. E isso faz com que nós possamos atrair para junto de nós espíritos que pensam da mesma forma, porque eles enxergam esses nossos pensamentos. Então nós irradiamos. Porém, se nós irradiamos pelo livre-arbítrio que temos, pensamentos de impaciência, pensamentos de desequilíbrio, pensamentos de maldade, pensamentos de terror, de tristeza, de decepção, e muita gente no mundo, nesse instante mesmo, está assim, irradiando seus pensamentos de amor, de desespero, de decepção, às vezes nem pela falta de fé, mas é pela tristeza mesmo que foi acomedida daquele instante. É natural que nós tenhamos momentos de decepção e de tristeza, de raiva, que ela venha e que ela vá. Não que nós seguremos esse sentimento, porque só vai nos causar mal. Então, o Espírito Vinícius, nesse livro, Nas Pegadas do Mestre, até comigo aqui, ó. É um livrinho bem interessante para a gente ler e a gente estudar até. Ele diz que existem duas correntes de forças de magnetismo, correntes que vêm nos afetar. Ele fala que uma das correntes é uma corrente negativa, que é a que a gente estava se referindo agora. Nessa corrente negativa, que Vinícius diz que é a corrente do mal, da maldade, nada se constrói de positivo. É uma corrente criada por nós, seres humanos, pelo homem. Ela vai nos trazer decepções. E que até em alguns momentos, nós, se nos ligarmos a essa corrente negativa, que é escura, é da falta de luz, é a da decepção, é a da mágoa, é a do rancor, é a do ódio, é a da falta de perdão, tudo que nós sabemos que existe nas trevas, por ignorância. Não pela maldade, porque a maldade é temporária. Pela impaciência. Nós somos levados por essa corrente negativa e nos deixamos arrastar e somos aí levados para os grandes processos da obsessão, inclusive. Porque assim os nossos irmãos também se ligam a essa corrente negativa, segundo o Espírito Vinícius. Porém, se nós nos ligamos a uma corrente positiva, que é a da construção, que é a da criação de coisas boas, que é a do bom ânimo, que é a da paciência, que é a do amor, que é a da felicidade, a da alegria, a das grandes conquistas do espírito, a das grandes conquistas do ser, que são as virtudes pessoais. A paciência é uma virtude do espírito. Se nós nos ligamos a esse tipo de corrente ativa, positiva, nós vamos trazer coisas muito boas para as nossas vidas. Coisas muito importantes para as nossas vidas. Porque, segundo o Espírito Vinícius, essa corrente positiva é uma corrente que vem de linha direta de Deus. E vem para beneficiar a todos nós que a buscarmos. Então, muitas das vezes, se nós oramos e pedimos forças aos Espíritos para que nos deem paciência no momento de dor, no momento de luta, no momento de dificuldade, chega para junto de nós um alívio da esperança. Porque não existe uma prece sincera que não seja acolhida pelos bons Espíritos, que não seja acolhida por Jesus, que não chegue nessa corrente
positiva, fluídica, se ela for irradiada com o pensamento da vontade e da realização no bem. Portanto, se nós pedirmos a paciência, nós vamos atingir. O fato é que, muitas das vezes, nós nos colocamos em oração, pedimos, nos submetemos às condições do momento de dificuldade. Segundo Emmanuel, ele diz que nós elevamos muitas vezes as mãos aos céus, dobramos os nossos joelhos em chagas pelo sofrimento, deixamos. Quantas vezes nós nos pegamos chorando? Todos nós choramos quando estamos decepcionados e as lágrimas varrem os nossos olhos. Muitas vezes, no calar da noite, nós choramos sozinhos, para não incomodar ninguém, as nossas dores, as nossas decepções, a ingratidão que recebemos, a falta de paciência de irmãos para conosco, a falta de paciência para com a vida, porque a paciência ela pode ser interpessoal. A paciência interpessoal é minha para comigo mesmo. Não. Interpessoal, eu com as pessoas. Interpessoal ou intrapessoal, eu comigo mesmo. Às vezes falta paciência comigo mesmo. E a gente sabe quando a gente está irritadíssimo, quando a gente está chateado, porque a gente diz, meu Deus do céu, hoje nem eu mesmo estou me aguentando. Vai ser difícil para os outros. Como diz aí, né, Nil? Hoje eu estou retado. Hoje eu estou danado. Hoje eu estou retado. Não venha não, porque hoje eu estou retado. Então a gente descobre, porque a gente se conhece. Então pode ser uma influência, pode ser uma situação, pode ser doença, pode ser uma dor, pode ser uma decepção. E aquilo começa na gente, que é intrapessoal, e passa a ser interpessoal. Porque aí eu começo a entrar num campo de direito de outras pessoas que merecem o nosso respeito. Merecem que nós tenhamos um olhar cuidadoso. Um olhar, como nós já falamos aqui, já que a paciência é caridosa, um olhar de indulgência. Às vezes nós nos irritamos com os erros dos outros, erros pequenos, porque nós já superamos aqueles erros e o Espírito, ele guarda na sua consciência os erros que cometeu e ele enxerga e ele não aceita. Porém, caridade é respeitar de aquele irmão ainda vive daquele jeito. Que os nossos exemplos, eles sejam observados, exemplos no bem, para que aquele irmão que está conosco no convívio, ele aprenda com as nossas virtudes. Ela tem que ter uma luta para que isso aconteça. Então, nós falávamos aqui exatamente dessa questão de pedir a bênção aos bons espíritos, de orar a Jesus, do chorar. E muitas das vezes nos conta o apóstolo Marcos, no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 11. Nós vamos pegar ali o capítulo 2 todo para ler e entender. Conta um episódio de Jesus em Cafarnaum, é o paralítico de Cafarnaum. É muito interessante essa história. Nós vamos encontrar em Primícias do Reino, Dona Amélia Rodrigues nos trazendo em detalhes, através da psicografia santa de seu Divaldo, nos contando que Cafarnaum ela era próxima, muito próxima ao lago de Genezaré. Que Jesus adorava Cafarnaum. Devia ser um pouco parecida com Salvador, na Bahia, porque tinha mar assim, maravilhoso. E muitos peixes naquelas águas atraíam muitos pescadores. Pedro era um pescador e a sua casa era em Cafarnaum. Que a casa era linda, a casinha de Pedro. Eram casas pequenas, cercadas por trepadeiras nas suas paredes, com pequenas flores coloridas, árvores em volta, aquela brisa do mar maravilhosa. E Jesus tinha ido aquela manhã na casa de Pedro com seus apóstolos. Eles foram se reunir na casa de Pedro para ali conversar, ver as pessoas que lá estavam, e descobriram que Jesus estava lá. E Jesus, como já havia iniciado aquela parte das curas, e curou muitos, os cegos, os endemoniados, paralíticos e tantos outros, crianças, velhos, jovens, Jesus já estava naquela
fazendo os milagres que foram muitos. Não foram só os que foram relatados no Evangelho. Jesus curou muita gente. Só o fato de estar próximo dele já trazia um bem-estar. Então era um burburinho. As pessoas todas queriam estar perto de Jesus. E ficaram em volta da casa de Pedro, todos impacientes, querendo encontrar Jesus para obter a cura. Muito difícil chegar, a casa era pequena. Então, tinha um senhor que já era paralítico há muito tempo, era conhecido pelas pessoas de Cafarnaum. Ali próximo mesmo tinha um lago de Genezaré, que era um lago lindo, e Jesus fazia as suas orações lá também. E os amigos pegaram esse paralítico, cada um tomou a sua cama de uma ponta, 4 amigos, levantaram e tentaram entrar na casa de Pedro e levar o paralítico a Jesus. Eles não conseguiram. Então, com um esforço muito grande, ajudado por os que ali estavam, eles foram para o teto da casa e mais ou menos onde estavam ali a sala, eles destelharam, desceram o paralítico até Jesus. Aquele homem chega sofrido na frente de Jesus, nervoso pela dor, pelo sofrimento, pela dificuldade que estava passando, nervoso pelo momento de vida. Assim nós somos também quando estamos passando a dificuldade, nos falta essa paciência santa e nós atingimos os outros, nos revoltamos, as pessoas querem nos ajudar, nós não aceitamos e rebatemos com a ingratidão. É aquele homem chegou na frente de Jesus. E Jesus então olha para ele alguns instantes e diz: Natanael, bem Elias. Natanael, bem Elias, era o nome dele, Natanael. Que ele olha para Jesus. Jesus, como é que o senhor, Rabi, sabe o meu nome, um homem simples do mundo? Ele falou: eu sou o bom pastor e eu cuido de todas as ovelhas que meu pai reservou ao meu aprisco. Jesus sabe das nossas necessidades. Deus sabe das necessidades de cada um. Conhece, porque Ele é o Criador de todos nós. E aquele homem fica surpreso sem entender como Jesus conhecia o seu nome. E Jesus então pergunta a ele: Natanael, queres que eu te cure? E ele diz: sim, Senhor, eu quero que tu me cure. E Jesus então impõe suas mãos a Natanael, naquele momento de aflição, de angústia. E Natanael então dá um pulo, salta da sua cama, e ao saltar da cama, se vê totalmente livre da doença. Muitas das vezes, nas nossas orações mais sofridas a Deus, a Jesus, muitas das vezes, quando nós elevamos os nossos momentos, no momento de dor, de decepção, de necessidade do auxílio, Jesus é como se falasse nos nossos ouvidos e diz para cada um o nosso nome. E queres que eu te faça? Queres que eu te cure? O curar aí, ele traz o sentido de amenizar a dor que todos nós temos ainda necessidade de carregar, de como lidar com a dor com a paciência. E nós dizemos: sim, eu quero que tu me cures, Senhor. Natanael ficou curado. E Jesus: toma, Natanael, a tua cama, a tua maca, e volta para tua casa. Jesus diz para nós: toma a tua dor, aceita, tem resignação, segura o teu momento de dor e leva essa dor para tua casa, porque eu estou contigo curando essa dor. Não vamos ter a falta da paciência. Nós vamos ter a paciência, sim. Suportar serenamente, sorrindo nos momentos de dificuldade. Porém, segundo o apóstolo Marcos, segundo Amélia Rodrigues,
Mais tarde, Natanael estava comemorando com os seus amigos, embriagando-se no meio das meretrizes, comentando sem saber o que havia acontecido de fato. Isso guarda relação conosco. Às vezes nós recebemos aquele alívio da dor. Às vezes nós recebemos aquele alívio do sofrimento. E nós nos sentimos refeitos. Porém, dali a muito pouco tempo, nós deixamos de estar em sintonia com essa positividade. E buscamos novamente o caminho dos erros, das decepções. E seremos muitas vezes fadados a viver até algumas vezes dores muito piores. Amélia Rodrigues diz que Jesus estava já quase à noitinha naquele dia, no lago de Genezaré, fazendo as suas reflexões, as suas orações. E Pedro então se aproxima do mestre e vê Jesus com os olhos marejados. E pergunta: Senhor, tu choras pela felicidade que hoje tu conseguiste transmitir a todos os necessitados do caminho? E Jesus diz: não, Pedro, eu choro porque apesar de nós termos levado a luz da felicidade, a luz da alegria, a luz da regeneração, a luz da possibilidade de resignação, de transformação moral, muitos dos nossos irmãos, por ignorância, ainda vão permanecer no erro, vão permanecer na impaciência, vão permanecer nos caminhos tortuosos. Muito difícil, às vezes nós sabemos, as decepções do mundo, as decepções da vida. Chico Xavier nos fala, através de sua mediunidade santa. Eu estou com alguém aqui perto de mim que está querendo vir, eu vou pedir para ele sentar aqui por enquanto. Passa por ali. Vem. Vem aqui. Passa ali. Vem cá. É meu neto. É o Cadu. Senta aqui perto do vovô. Senta aqui. Senta. Daqui a pouquinho você fala com o vovô. Fica aqui. Daqui a pouco eu te apresento. E Chico Xavier diz que na sua mediunidade santa fala de Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, na Igreja Católica, de 1515 a 1582, viveu na Espanha. Viveu em Ávila. Ela, aos 21 anos, ela converteu-se a freira, foi para o convento das Carmelitas e realizou muitos trabalhos no bem, levando, inclusive, através das suas orações, paciência a todos aqueles necessitados do caminho. E Chico Xavier diz que, em uma certa feita, ela, quando ia visitar um fazendeiro para pedir auxílio, caridade, benefício de alguns pobres da aldeia em que ela vivia, veio uma tempestade e ela quase se afogou quando estava atravessando um córrego. Diz que olhou do outro lado da margem, Nosso Senhor Jesus Cristo iluminado, de braços abertos para ela. Teresa, vem até mim. Eu estou aqui para te resgatar. E ela foi, através daquelas águas turbulentas, com muito esforço, e conseguiu chegar até Jesus. Jesus a abraçou e disse: isso é o que acontece com todos aqueles meus filhos, meus irmãos, cujo eu incuto a paciência. E ela dizia para ele, brincando: Senhor, mas por isso que muito poucos é que conseguem chegar até o fim. Porque às vezes falta pouquinho para a gente construir uma vida melhor, uma vida espiritual melhor, e a gente põe tudo a perder. Põe no desperdício de um momento, um segundo de desequilíbrio, e nós transformamos a nossa vida para pior, quando na verdade nós temos que perseverar, persistir na calma, na serenidade, na paciência. E Teresa d'Ávila, ela tem um poema que diz assim: nada
nada te perturbe, nada te amedronte. Tudo na vida passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te afeta. A quem tem Deus no coração, nada falta. Só Deus nos basta. É linda essa oração dela. Nada te perturbe. E até em forma de canção. Nada te perturbe. Nada te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Que Deus nos traga a paciência tão necessária para os nossos dias. Eu peço permissão, se você assim me consentir, de fazer a prece final. Você me permite? E eu vou fazer a prece final acompanhado aqui, ó, pelo meu parceiro. Vem aqui do lado do vovô, ó. Tá aparecendo aí. É o Carlos Eduardo, é o Cadu. Fala boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, meus irmãos em Jesus. Manda um beijo para o vovô Léo, que tá te vendo. Oi, vovô Léo. Oi, Aninha. Vovô Léo. Oi, Tianinha. Oi, Tianinha. Boa noite. Quando você me permitir, nós vamos fazer a oração final. O Cadu vai orar com o vovô agora, então. Tá bom, Cadu? Tá. Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Jesus amigo, mestre, companheiro de nossas almas, nós te buscamos, Senhor, nesse instante em que o mundo passa por severas transformações. Pede a Deus nosso Pai, a Maria Santíssima, aos bons espíritos consoladores do universo, que levem a paz, a saúde, a paciência tão necessária para que possamos suportar os momentos tão graves que a humanidade se defronta. Traz para junto de nós novamente a alegria de viver. Traz novamente o sorriso, a esperança, para que nós, Senhor, nossos corações, ligados a Ti, possamos ter dias melhores. Que a paciência seja a nossa eterna companheira. Que a Tua presença, Senhor, esteja conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Vai voltar. Nossa gratidão. A família do Luz e Caridade agradece a sua presença. Sabe que estamos morrendo de saudade de você. Nos reunimos hoje para uma reunião e foi assim uma felicidade, foi uma emoção muito grande que tomou todos nós naquela casa. E aproveito a oportunidade e convido meus irmãos para estarmos juntos na terça-feira com o tema A Influência do Espiritismo no Progresso, com o nosso querido irmão Adilson. Tianinha. É o quê?
Espera aí, deixa eu terminar. Diga, pode falar. Ele tá ansioso. Olha pra tia minha. Fala, obrigado por deixar eu participar. Obrigada por ter deixado eu participar. Sempre que você quiser, meu amor, viu? Se você quiser, Ana, eu quero fazer uma doutrinária, eu vou deixar você fazer, viu? É só se preparar, Tá bom. tá bom? Obrigada. Beijo no coração, meus amores. Tchau. Muito obrigada, Oswaldo, mais uma vez, viu? Seu amor tá aí, você viu, né, seu velhinho, né? Seu pai. Tá aí na área? Tá aí na área. Tá aí. Ah, então manda um beijo especial pra ele. O Cadu Aí, já ó. mandou. Um beijo, vovó Léo. Thelma, Lucinha, todo mundo aí, ó. Lucinha, Zilda, todo mundo aí, ó. Meus irmãos da sala D. Das mediúnicas. Que Deus me abençoe. Saudade de Beijo, todos meu vocês. irmão. Até a próxima, viu? Até a próxima, Aninha. Muito obrigado, viu? Te amo, amigo. Tchau. Também te amo. Fica por dentro. Tchau.